Fala pessoal que me acompanha aqui no canal do YouTube. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Bom, vamos falar aí a respeito do empate do Pelotas 2-2 diante da equipe do Internacional no estádio da Boca do Lobo. Mas antes, já queria pedir aqui para você se inscrever no canal, deixar o seu like, curtir, comentar, compartilhar, ajudar o canal a crescer ainda mais aqui no YouTube. Eu sou o Rodrigo Oliveira e sou o repórter da dupla Brapel. Vamos falar do jogo, né? O jogo foi um jogo muito bom, né? Os guris do Internacional muito qualificados e o Pelotas soube muito bem jogar contra esses guris. Muito porque tem na Casa Mata um profissional que conhece muito bem esses jogadores. E eu falo a respeito aí do Ricardo Cobalcini, né? Que trabalhou com boa parte desses jogadores, né? Na categoria de base do Internacional. Então, portanto, ele conhece sim esses jogadores e ele acabou, né, o Pelotas acabou fazendo uma boa partida nesta quinta-feira diante do Colorado. Claro que ficou o gostinho amargo do Pelotas, né, que poderia ter sim saído com um resultado melhor, poderia ter sim saído com a vitória, mas obviamente que chegou um momento que quase perdeu o jogo, né? Então por isso que eu acho que até um empate pela produção nas duas equipes foi sim um resultado mais justo. O Pelotas saiu na frente no cruzamento para lá, despretensioso, né, do Marcelo. Ele foi cruzar, ele até falou depois no intervalo para a televisão que ele foi tentar cruzar mesmo. Ele disse, não, eu fui cruzar, eu não fui tentar bater a bola no gol. E o Daniel, goleiro do Internacional, acabou errando o time da jogada. E aí também o goleiro está há muito tempo sem jogar, não tem ritmo de jogo, sentiu um pouco dessa dificuldade do tempo de bola. Ele foi tentar apenas acompanhar a bola sair pela linha de fundo, a bola quicou, tomou um rumo diferente e acabou parando lá dentro do gol. É um lance assim despretensioso, né? Que todo mundo já estava imaginando a reposição do Daniel, né? Ninguém estava esperando que a bola quicasse e tomasse um outro rumo. Quicou, tomou um outro rumo, foi pro fundo do gol, Pelotas saiu na frente. E o Pelotas teve uma outra oportunidade com o próprio Marcelo, né? De fazer o segundo gol, um chute que passou muito próximo do gol, mas logo em seguida o Internacional chegou ao gol de empate com o Johnny, numa bela cabeçada após o cruzamento do Guilherme Pato. A partir daí do empate, da igualdade no placar, os guris do Internacional começaram a colocar o seu ritmo. O Amaya pelo lado direito, com muita dificuldade, né, gerando muita dificuldade para a defesa do Pelotas. O Lucas Ramos também, um jogador muito interessante, é um meia clássico, um meia de chute, um meia de passe, um meia de cruzamento, enfim, fazia tempo que não surgia no futebol gaúcho um meia com essa qualidade, muito jovem, né? A gente tem e intenso, né? A gente tem um Jean-Pierre, que é um jogador de chute, que é um jogador de qualidade, mas não é um jogador de grande intensidade no jogo. Ele não é um cara que participa efetivamente de todas as construções de jogadas. Os passes do Jean-Pierre são decisivos, mas ele não é um cara intenso. O Lucas Ramos é um jogador intenso, ele participa da criação da jogada desde a origem. Tanto que o gol que ele faz, ele recebe a bola no círculo central, vai conduzir no espaço que aparece, ele finaliza para o gol e acaba fazendo o gol da virada do Internacional. E depois, né, o técnico Ricardo Cobalcini demorou para diagnosticar alguns problemas que o Pelotas estava tendo. O João Vieira, ele em algum determinado momento do jogo, ele cansou, acabou a gasolina e era o momento de trocar. Ele era para ter trocado ali com 15 minutos. O Ricardo Cobalcini foi trocar ali com 25 minutos. O João Vieira ainda ficou mais 10 minutos em campo. E aí quando ele fez essas três trocas, tirou o Marcos Paulo, que no segundo tempo apenas caminhou em campo, né? Andou em campo, não foi acionado em nenhuma das chances de gol que o Pelotas teve no segundo tempo. Ele não participou do jogo. O Wesley, que fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo não foi tão bom, acabou saindo. E aí é aquele momento, né, que tira um atacante, coloca o meia, tira um meia, coloca o volante, e tira o centroavante, coloca o centroavante. O torcedor do Pelotas em casa deve ter enlouquecido. O Ricardo tá louco, né? Ele comeu alguma coisa estragada e ele tá colocando um time mais defensivo. Pelo contrário, ele tornou o Pelotas mais ofensivo, porque passou a ter o mesmo número de jogadores do Internacional no meio campo, então preencheu o meio campo, não deixou o Inter com superioridade numérica no meio campo, e passou a ter um meia que fazia os passes, né? Que era o Daniel Costa, e com a chegada também do Itaqui com muita liberdade. Então o Pelotas passou a ter mais gente atacando
do que quando tinha 3 atacantes. É curioso isso, mas no futebol acontece muito disso. E aí o Pelotas chegou ao gol de empate pela persistência, né? O Marcão experiente, o Marcão sabe como se comportar nesse tipo de jogo contra um adversário mais qualificado, por mais que sejam jogadores da categoria de base, mas era um adversário mais qualificado, um adversário que sabe como jogar, então por isso que, né, a entrada no Marcão mais cedo seria até mais interessante, talvez no intervalo, até porque o Marcos Paulo sentiu a lesão, a fisgada na coxa, logo com 4 minutos de jogo, e ficou se arrastando durante todo o primeiro tempo, e o técnico Ricardo Cobalcini retornou com ele no segundo tempo. Talvez se voltasse com o Marcão já no intervalo de jogo, não sei se o Marcão tem condições para jogar 45 minutos, né? Me parece que não tem, pelas alterações que o Ricardo Cobalcini tem feito, mas se o Marcão tiver condições de jogar 45 minutos, tem que jogar 45 minutos, né? Porque ele é um jogador diferenciado, e ele sabe aonde ele tem que cair, cara experiente, 36 anos, ele vai saber aonde ele tem que se posicionar para receber a bola e de acordo com as características dos companheiros. Então acho que faltou isso também do Ricardo Cobalcini. Mas o saldo é positivo, o Pelotas conseguiu fazer um bom jogo, o Marcelo mais uma vez o destaque, foi eleito o melhor em campo, não poderia ser diferente, um gol, uma assistência, ele é a principal arma de ataque do Pelotas, e ele é a principal arma de ataque do Pelotas, e o Pelotas contratou um jogador para ser uma peça que também ajude o Marcelo, que é o Bustamante, mas o Bustamante ainda não conseguiu se encontrar. O Bustamante ainda não conseguiu ser aquele Bustamante do Novo Hamburgo. Aquele Bustamante que despertou interesse tanto do Atlético Goianiense como também da equipe do CSA. O Bustamante não conseguiu ser isso ainda no Pelotas. Claro que é apenas o segundo jogo, né? O terceiro jogo dele, né? Porque ele, aliás, o quarto jogo dele, que ele acabou atuando contra o Ercílio Luz e também contra o Aimoré, mas claro que se espera ainda muito mais do Bustamante. Mas claro que ficou aí algumas evidências aí pro técnico Ricardo Cobalcini, o jogo mostrou algumas possibilidades que ele pode levar para a partida contra o Ipiranga, dependendo daquilo que o Ipiranga colocar em campo. Talvez o meio-campo um pouco mais recheado, tem essa possibilidade sim. Talvez o meio-campo um pouco mais marcador, um pouco mais posicionado, um pouco mais experiente, com jogadores mais físicos, pode ser. Enfim, as possibilidades para o técnico Ricardo Cobalcini ficaram evidentes na partida contra o Internacional. A projeção era 6 pontos, mas claro, como até falei no vídeo de pré-jogo, né? Contra o Internacional, que vier é lucro. O torcedor do Pelotas reclama muito do pênalti, né? Que a bola teria pegado na mão do jogador da equipe do Internacional. Eu confesso que da posição que eu estava lá na Boca do Lobo, não era claro. Não deu pra ver, não deu pra ver. E aí eu fiquei com o depoimento do Caldenei Gomes na transmissão na Rádio Pelotense, que ele disse que a bola escorrega no jogador do Internacional e acaba pegando no braço. Não é um braço para ampliar o corpo. Enfim, fico com o depoimento do Caldenei Gomes, que teve recurso da TV. Enfim, eu vi o lance e não cheguei a nenhuma conclusão. Os árbitros em alguns momentos dão, em outros momentos não dão. Então fica o descritério da arbitragem em relação a essas situações de pênalti ou não pênalti. Eu acho que a CBF, a Comissão de Arbitragem aqui no Brasil e também da Federação Gaúcha de Futebol vai ter que tomar uma atitude, vai ter que decidir o que é pênalti e o que não é pênalti. Certo, galera? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, curtir, comentar, compartilhar, ajudar aqui ao canal Rodrigo Oliveira Narrador crescer ainda mais aqui no YouTube, falando a respeito do futebol de Pelotas. Eu ainda volto para falar a respeito, né, do pré-jogo do Brasil contra o Esportivo, jogo importantíssimo. O Brasil nem retornou para a cidade de Pelotas, mas eu vou falar isso a respeito do Brasil no vídeo para o jogo contra a equipe do Esportivo, que será neste sábado, 8 da noite, lá no Parque Esportivo Montanha 200. Um forte abraço a todos, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sininho, curtir, comentar, compartilhar com todo mundo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau.